Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco em mais uma oportunidade de trazer uma conversa informativa para o nosso público capixaba. E desta vez nós vamos tratar sobre o tema da educação. Vamos falar sobre investimentos em infraestrutura, modelo educacional e também o desempenho acadêmico, muito ligado também ao que a gente acabou de ver aí na realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para os capixabas. Nosso convidado é que vai trazer todo esse assunto conosco a partir dessa entrevista agora. Hoje, então, estamos recebendo aqui no nosso Em Destaque Marcelo Xavier, que é diretor do Centro Educacional Primeiro Mundo, das unidades de Vitória e Vila Velha. Então, uma conversa muito importante e construtiva, até para a gente entender também todo esse ambiente, né, que é tão frutífero, né, esse ambiente escolar e educacional do Espírito Santo. Marcelo, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, bem? Tudo bem. É um orgulho tê-lo aqui com a gente nesse momento. É uma honra para a gente também estar aqui presente com vocês. Que bom. Inicialmente, queria que você apresentasse, então, né, o Centro Educacional Primeiro Mundo, como é que ele se coloca, então, dentro da nossa estrutura da sociedade capixaba. O Centro Educacional Primeiro Mundo é uma instituição das mais tradicionais, mais conhecidas da nossa capital capixaba, né? Se iniciou na unidade de Vitória, já tem cerca de 30 anos de existência, e se caracteriza por ser uma escola que faz um projeto muito completo ao longo da vida do aluno. Então, não é uma escola que olha só para o vestibular, que está lá no final da ponta, quando o aluno recebe alunos ali desde a educação infantil, tem uma preocupação muito grande na formação desse cidadão como um todo, mas que faz ao longo da sua trajetória todo o percurso para que esse aluno, ao chegar no final da linha, esteja apto também a decidir para o seu futuro nos grandes concursos que o Brasil tem, como, por exemplo, que tivemos no último final de semana, que foi a primeira prova do Enem. Exatamente. Então, a gente tem um modelo aí praticamente completo de vida estudantil, né? E acho que isso é interessante saber, diretor, até pelas suas palavras, né? Geralmente, a gente pode tentar achar, ou ficar tentado a achar, que tem um modelo para determinada fase, aí aquele jovem, né, muda para outra fase de vida, né, passando ali da infância para a juventude, adolescência. Aí o modelo é um aqui, aí quando muda já é outro modelo. Como é que o Primeiro Mundo, então, ganha essa excelência ao colocar, né, um projeto pedagógico contínuo, que acompanha mesmo, igual você acabou de dizer, essa transformação? Perfeito. De fato, a pessoa, conforme ela vai crescendo, né, o aluno que vai se desenvolvendo, que chega no Primeiro Mundo, às vezes com menos do que 2 anos de idade, e que e permanece na nossa escola até perto dos 18 anos, é natural que o enfoque para esse aluno vá se alterando ao longo do tempo. Você não pode imaginar que a escola com o mesmo linguajar atende a um aluno de 2 anos de idade e um aluno de 17. Mas é importante que haja coerência nessa transformação. Que essa não seja uma transformação feita em saltos. Como se fosse uma escola que encerrou e começa uma outra completamente sem conexão com tudo que foi dito até aquele momento. Então, o Primeiro Mundo ele se preocupa em fazer essas transições ao longo da vida do aluno, de tal maneira que ele não perca os conceitos importantes de formação que ele tem na primeira infância ao longo desse percurso. Ele passa pela formação acadêmica, ele vira um aluno forte na formação acadêmica, mas sem perder tudo aquilo que ele foi construindo desde 1 ano de idade, 2 anos de idade, educação infantil, anos iniciais do fundamental e assim por diante. Então, a nossa preocupação é que haja uma transição gostosa entre o processo, mas que, de fato, a escola vai se transformando de acordo com a faixa etária do aluno, de fato vai. Que excelente. E como que mantém o corpo docente também ligado a esse propósito? Qual é o trabalho desempenhado nas equipes, então, internas, né, da escola? Perfeito. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nessa instituição que eu tenho o prazer de estar à frente. Existe um orgulho muito grande da nossa equipe de professores, de coordenadores, pelo que é construído no Primeiro Mundo. A gente sente que não é uma relação daquela trabalhista do tipo, olha, eu tô aqui, o meu horário é esse, terminou. A gente sente que as pessoas são literalmente envolvidas com o projeto. Então eu vejo professores do fundamental perguntando sobre como está um aluno no ensino médio. Eles querem saber como é que essa trajetória está terminando. Eles acompanham. Às vezes um professor lá dos anos iniciais participa de um atendimento a um aluno que já está lá
encerrando o fundamental ou já iniciando o médio, porque ele tem a história desse aluno contida dentro daquele conhecimento. Então, eu acho que o que mantém bons profissionais em uma instituição, além do bom tratamento de remuneração, de recompensa pelo bom trabalho, é que eles realmente se sintam parte daquela instituição. Hoje, eu sinto que eu trabalho com vários donos. Que bom. Eu sinto que cada um que está ali se sente um pouco dono do primeiro mundo, se sente empolgado com o que faz, apaixonado pelo que faz. Que bom. Centro Educacional Ito Primeiro Mundo aqui nesse destaque para a gente na manhã da TV Sim, com você também no nosso programa. Agora também, né, diretor, eu falei sobre todo o caminho, né, do início, que tem essa felicidade, né, de ter esse acompanhamento praticamente 80% da vida escolar, né, a partir dali. Mas e quem entra no meio, né? Passou a conhecer Primeiro Mundo, quer entrar nessa instituição, sabe aí de todos os pontos relevantes, né, de como a educação é tratada, como o aluno é tratado. Entrando assim, não vai ficar também, né, sem nenhum tipo de acompanhamento. Como é que é o acolhimento para esses jovens que também vão entrando, essas crianças que vão entrando com vocês, conforme elas já tiveram um primeiro contato com a vida escolar? Boa pergunta, né? Muito bacana a gente poder falar um pouco sobre isso. Se eu imagino uma escola em que esse aluno está sendo formado para ser um ser empático, para ser um ser que olha para o outro com carinho especial, é natural que essa escola tenha uma natureza acolhedora para quem chega ao longo do processo. Então, o que a gente percebe, e é claro que isso não é uma ciência exata, nada é sempre, nada é nunca, né? Mas a gente percebe que existe uma natureza muito grande dos nossos alunos de primeiro acolherem esses que vão chegando ao longo do percurso. Eu escuto de muitas famílias assim, olha, meu filho chegou aqui e ele, muito rapidamente, parecia que ele já estava aqui há muito tempo, parecia que ele já era aqui desde criança. Então esse é o primeiro ponto importante, né? Outro ponto importante é acadêmico. A gente tem todo um trabalho, né, principalmente na língua inglesa, que é onde as habilidades diferentes acabam sobressaindo. Nós temos um trabalho de separar os grupos de tal maneira que eu possa ser mais cuidadoso com aquele aluno que ainda não tem uma proficiência grande, que eu possa ir com mais velocidade e mais tranquilidade com aquele que já atingiu um determinado ponto. Isso também ajuda no processo desse aluno que entra ao longo do processo, ao longo do caminho. Que bom. Bem, como já apareceu a palavrinha Enem, né, aqui, né, que é esse exame que hoje tem toda a relevância que já entendemos, né, que é o grande acesso a bolsas, a ensino superior, né, não só mais a uma universidade específica, né, porque o Enem dá acesso ao SISU. Acho que a gente já pode colocar ele até porque acabou de ser realizado, né, a primeira etapa desse ano de 2025. Eu queria que você, diretor, pudesse falar, né, qual é a importância do Enem dentro dessa caminhada, dessa jornada, obviamente, principalmente para o ensino médio do primeiro mundo, né? Ter essa realização de ter a pontuação suficiente para entrar no curso que é de desejo daquele estudante? É uma meta? Qual é esse olhar do primeiro mundo para essa fase? Não, perfeito. Eu tenho uma frase que eu digo para os meus alunos e eu compartilho com as famílias, que é a seguinte: não cabe à escola decidir qual é a carreira que o aluno vai fazer e nem qual a universidade que ele vai cursar. Cabe à escola dar ferramental para que ele possa fazer a carreira que ele quiser na universidade que ele desejar. O melhor índice de felicidade que uma pessoa pode ter é o direito de escolha. Então, cabe à escola ter essa preocupação de que esse aluno possa. Ele quer passar pelo Enem para qualquer uma das faculdades do Brasil que utiliza o Enem como característica, pode ser aqui a nossa UFES aqui do Espírito Santo, o FRJ, o FMG, qualquer uma das universidades do país que utiliza o Enem como critério. Se ele quer, eu tenho que dar a ele fortalecimento para que ele possa. Ok? Se o interesse dele é outro, eu vejo aqui no público, nesse público bem específico do primeiro mundo, eu vejo muitos alunos que dizem assim, olha, o meu sonho de consumo é fazer medicina na EMESCAN, que é uma excelente faculdade particular aqui da região, por exemplo. Ok, se é isso que ele deseja, que ele tenha a capacidade de disputar isso. E é um pouco disso que a gente lida com os nossos alunos. O Enem ele ganha uma importância muito grande porque nenhuma outra prova avalia tantos alunos ao mesmo tempo.
Então acaba sendo referencial da qualidade do que a gente está fazendo na escola. Quando eu digo para o meu aluno, não deixe de fazer o Enem, eu digo isso a partir da primeira série do médio, eu não digo isso na terceira, eu faço um aluno da primeira série do médio, faz a prova do Enem, vai lá conhecer, vai lá descobrir o que é essa coisa de você chegar num lugar e tá cheio de gente fazendo a mesma prova que você, vai lá conhecer. E nós, professores, a gente fica com uma ansiedade de aluno, sabe? Também? A gente fica, eu no domingo à noite eu vou estar lá. Corrigindo. Olhando para as questões, resolvendo, fazendo um gabarito. A gente faz um gabarito nacional, nosso grupo, que tem escolas espalhadas por 18 estados do país. A gente faz um gabarito nacional, a gente reúne online professores dos 4 cantos do Brasil e a gente discute e eu fico ansioso, eu fico esperando lá a prova porque eu também gosto de brincar com ela. Que bom. Você acredite, tem gente que gosta de brincar com matemática. Então, né? Eu sou um desses. Meu estranhamento de humanas aqui já ficou nítido. Mas a prova é justamente esse, acho que o encantamento, né? Quando a gente tem um professor, né, com esse brilho que você até demonstrou agora, Marcelo, acho que isso transmite muito, né, para justamente os alunos que estão recebendo esse conteúdo e receberam ao longo do tempo necessário para fazer uma boa prova, porque ela é uma prova cansativa, é grande, são muitas questões, obviamente não é só matemática, né, tem todo um conjunto ali feito, programático para cair de determinado jeito, né, para que seja testada a maioria do conhecimento ou a quase a totalidade do conhecimento que esses alunos foram submetidos durante sua vida no ensino médio. Então esse brilho que você trouxe agora já é encantador, imagina acompanhando os alunos nesse momento também, né, de uma vivência única. E uma coisa que a gente procura fazer é assim, o aluno ele não pode descobrir, você citou o cansaço da prova do Enem, a prova do Enem é uma prova cansativa. Eu no domingo vou estar lá brincando com a prova, são 45 questões de matemática e eu não vou pegar as 45 de ciências da natureza para fazer, vou fazer só as de matemática. E as 45 de matemática, para mim, já são suficientes para eu me sentir cansado fazendo. E o aluno tem que fazer essas e outras 45 de outras áreas. Como é que você luta para que o aluno conviva com esse cansaço? É necessário que ele tenha vivido isso antes. Então, não dá para imaginar que o aluno, a vida escolar dele inteira, ele sempre fez aquelas provas com 10, 12, 15 questões, e numa determinada tarde de um domingo no ano, ele vai fazer uma prova com 90 questões e ele vai dizer que está tudo bem. Ele precisa ter vivido isso antes. Então, seja pelos simulados, seja pelos exercícios de sala, eu tenho feito... A gente inaugurou esse ano nosso pré-vestibular no Primeiro Mundo. O Primeiro Mundo nunca teve uma turma de pré-vestibular. A gente inaugurou e muitos dos alunos do nosso pré-vestibular são alunos do colégio, que dobram o dia para assistir às aulas do pré. E a partir de um determinado momento, eu conversando com os meus alunos, falei assim, olha, eu já percebi que o nível vocês já atingiram. O que eu preciso fazer agora é que vocês acreditem que vocês atingiram. Porque senão vocês vão entrar para fazer prova como patinho feio e vocês são cisnes, né? Então pega a prova para fazer, a gente vai começar a fazer várias provas de vários anos. Com autoestima, né? Para vocês começarem a perceber que vocês das 45, vocês acertam 40, acertam 41, 42. Um ou outro chega a gabaritar em alguns momentos, porque se você não souber que você é capaz disso, você entra na prova falando assim, olha, tomara que eu acerte 25. Não, você tem gás para chegar perto dos 45. E a gente vê alguns alunos indo para esse caminho. Que bom. Isso faz parte da preparação mental dos alunos, justamente. Essa preparação mental é muito importante também para aplicar o conhecimento de sala ali nessa prova e para o melhor desempenho. Mas a gente só vai fazer um breve intervalo aqui agora, porque Marcelo ainda vai contar para a gente novidades, investimentos em Vila Velha. E você já sabia que estava tendo investimentos, então, do Centro Educacional Primeiro Mundo em Vila Velha? Você sabia? Ok, a gente ainda comenta mais sobre eles, mas quem não sabia, obviamente, vai se encantar também, porque realmente traz uma nova vivência para esse grupo tão importante para a educação do Espírito Santo. Então já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT e retomando a nossa conversa tão legal, tão importante nessa manhã, falando sobre educação, sobre como há uma instituição do Espírito Santo tão preocupada na preparação de alunos para, por exemplo, chegar bem ao Exame Nacional de Ensino Médio, mas acima de tudo na formação de um cidadão que passou
pelas características, né, aplicadas no Centro Educacional Primeiro Mundo. Então, o nosso convidado continua aqui presente conosco nessa manhã. Marcelo Xavier, que é o diretor do Centro Educacional Primeiro Mundo das unidades Vitória e Vila Velha. E no nosso intervalo ali, já terminando outro bloco, eu falei, temos novidades para Vila Velha. Um investimento muito importante, né, que o grupo faz nessa área da educação do Espírito Santo, numa relevância para o município também aqui da Grande Vitória. Aí eu passo a pergunta então, diretor, para você explicar para a gente que novidades são essas, que investimento é esse na cidade de Vila Velha. Muito bom, obrigado pela pergunta. Nós tomamos uma decisão importante ao longo desse ano, que é expandir o nosso espaço pedagógico da unidade de Vila Velha. Então nós adquirimos o terreno vizinho da nossa atual escola e estamos construindo um espaço específico para a nossa educação infantil, né, de tal maneira que a gente consiga agora que o nosso aluno também tenha um contato maior com a natureza, que acho que é algo que faz muita diferença no aprendizado do aluno, ele ter ali contato com aquelas árvores lindas do Morro do Moreno. A escola tem uma localização mágica, tem uma localização muito especial, né, e a gente está fazendo uma obra ali sem derrubar uma árvore do Morro do Moreno, justamente porque a gente quer que o aluno se integre à natureza e não que a natureza se integre à nossa obra, né? A gente quer que a nossa obra se integre à natureza, que a gente possa fazer um espaço muito especial para os nossos alunos, né? Mas o fato de eu criar esse espaço novo para a educação infantil me dá a chance de criar muitos espaços pedagógicos a mais para a minha escola atual. Então a gente passa a ser uma escola que tem uma cozinha experimental apropriada, que tem um espaço, uma sala de recursos apropriada, uma sala de dança, de música, né? De artes, né? Mais espaços de biblioteca. O pessoal acha que o livro está acabando, mas não está acabando, muito pelo contrário, né? A magia de você estar ali folheando, ela é eterna. É muito difícil a gente imaginar que o aluno vai criar o hábito da literatura já no mundo da internet. Ele ainda precisa daquela coisa do, olha, tal livro, tal título, que bacana, sentei aqui e li um pouquinho. Então a gente, além da biblioteca que a gente sempre teve, a gente vai criar uma outra biblioteca especialmente para o aluno mais sênior, para o aluno jovem, adolescente, que o livro já é outro, ele já tem outros interesses, né? E aí ele vai ter um espaço apropriado para ele, junto com uma sala de leitura e um espaço de estudo também. Então, essa obra de Vila Velha, que só em construção vai gerar um custo de 8,5 milhões de reais, fora o custo da aquisição do terreno, ela foi feita para isso. A gente não é uma obra que diz assim, olha, estamos construindo porque a gente quer ter mais X alunos. Não, nós estamos construindo porque a gente quer que o espaço pedagógico da unidade de Vila Velha fique ainda mais potente, para que a gente tenha mais alternativas de estar realizando esse trabalho de preparação dos nossos alunos ao longo da vida, né? Que bom. Nessa formação desse cidadão, ser humano, né? Quando ele é bem acolhido desde a sua primeira infância, né, e a gente vai para o ensino infantil, é um ponto importante. Mas quando a gente olha o ensino fundamental, é onde acho que parece que, visão leiga, né, é onde se consolida ali esses valores, né, onde se fixa realmente para aquilo, então, levar à maturidade seguinte, que é o que a gente espera justamente sobre todo esse caminho, essa jornada. Qual é a importância do ensino fundamental no Centro Educacional Primeiro Mundo? Bom, excelente, cara. Vamos entender, né? Você, na educação infantil, você tem o grande privilégio de... Não existe uma ampulheta no seu trabalho. Não existe um conta-gotas, um cronômetro olhando para você o tempo inteiro, né? Então você tem uma tranquilidade muito grande de fazer as coisas de forma lúdica, no tempo do aluno, você vai crescendo junto com o aluno vai crescendo junto com você. É um processo muito gostoso e muito importante. Talvez a coisa mais bonita que o aluno leva da educação infantil é o amor pela escola. E isso é algo que as famílias precisam não deixar que se perca. Uhum. Porque a criança não vai para a escola obrigada, vamos ser franco. A criança vai para a escola feliz. Ela em determinado momento das férias, ela começa a... Quando é que volta? Fica ansiosa. Ela fica ansiosa. Na escola ela tem amigos, na escola ela tem atividades diferentes. É melhor do que ficar o dia inteiro olhando para uma tela, olhando para uma televisão. A escola é um lugar bacana. Quando ela migra para o fundamental,
surge com uma força um pouquinho maior um conceito chamado responsabilidade, que ela vai construindo ao longo da vida. Ela agora passa a ter um objetivo muito claro para cada série. Olha, você espera isso de um aluno do primeiro ano, você espera isso de um aluno do segundo ano, você espera isso de um aluno do terceiro ano. Ela passa a conviver com as cobranças, elas existem. Ah, mas vocês no primeiro mundo têm cobrança? Claro que tem, porque se a escola não simula algo que a vida faz, ela está preparando esse aluno para o quê? Né? Na vida, nós temos responsabilidades, né? Nós temos horários, temos metas, temos tal. Eu não posso ter um aluno ao longo da vida inteira desconectado disso. Né? Que adulto que eu vou formar no final da linha? Vou formar aquele que em 2 dias de trabalho pede demissão porque uma pessoa disse para ele que tal coisa precisava ser melhor, não foi boa. Não, ele criticou meu trabalho. Não, faz parte. Tem prova, tem trabalho, tem missões, tem apresentações, isso tudo o aluno tem que passar e o fundamental ajuda ele a fazer essa transição. Ele vai ganhando responsabilidade e uma coisa fundamental, autonomia. Autonomia. Isso é algo que tanto a escola quanto as famílias precisam ter muito em mente. A maior dádiva que a gente pode dar para os nossos filhos é a autonomia. Que eles sejam autossuficientes. Que a mãe não precise sentar do lado do filho para estudar com ele. O filho diz assim, ó, tem estudo, eu tenho aqui o livro, eu tenho aqui o caderno, eu assisti a aula, eu vou dar uma relembrada, eu vou repassar por isso. Ou seja, eu tenho autonomia para isso. E o que vai cair na prova? Eu registrei aqui na minha agenda. Ou seja, ninguém precisou ficar contando para mim o que vai cair na prova, porque eu me organizei, eu criei um processo para que eu não deixe passar aquela informação em branco. O momento, se você perguntou assim, cara, educação infantil, fundamental e médio. No fundamental se constrói aquelas características que tornam uma pessoa viável na vida adulta. O ensino médio acaba ficando muito para conhecimentos mais técnicos. No fundamental se constrói esse ser humano. Essas características que você olha para as pessoas que trabalham contigo e fala assim, cara, esse cara aqui, eu peço uma coisa para ele, se ele me diz que sim, eu posso relaxar, vai sair. Essa pessoa tem muita responsabilidade com o que faz. Esse cara não atrasa, esse cara cumpre prazo, esse cara tal. Isso aí é construído durante essa faixa etária que começa ali, né, aos 6, 7 anos de idade e vai até 14, 15. Bem, eu não tenho nem o que comentar, mas acho que uma das respostas mais completas, Marcelo, não apenas sobre um projeto pedagógico, mas sobre a leitura de uma fase tão importante da vida, na construção da vida de uma pessoa. Acho que você foi bem certeiro, né, na minha interpretação aqui, em relação a trazer esse olhar, por vezes ignorado, por vezes tão ignorado, mas que a gente vê então que no Espírito Santo nós temos alguém representando tantas outras pessoas aqui com a gente hoje, que tem esse olhar tão diferenciado e temos uma instituição aí, Centro Educacional Primeiro Mundo, que também leva isso à frente para essa formação acontecer dessa maneira tão diferenciada mesmo. Parabéns, tá? Obrigado. Mas se a gente pode usar um pouco de tempo que ainda nós temos aqui, só para destacar uma questão que estava curiosa em relação à obra de Vila Velha, se ela não vai se tornar um diferencial em relação até o que nós temos de organização educacional no Espírito Santo, né? Se não vai ser uma referência para outras unidades escolares também, o que vocês estão aplicando em Vila Velha? Eu acredito que sim, porque o que a gente está fazendo lá conversa muito com o projeto pedagógico que eu escuto de muitas escolas. Assim, Nossa escola não é a única escola boa do planeta, tem muito trabalho muito bom sendo realizado em muitos lugares, mas eu acho que é um ponto comum de todos os educadores que eu escuto. Eu participo de congressos, eu palestro em alguns congressos, eu escuto apresentações de outras pessoas que são referência na educação, e é um ponto comum que é muito difícil que você consiga fazer esse ser humano versátil, habilidoso em várias áreas do conhecimento, com inteligência múltipla, num espaço que reserva única e exclusivamente o formato cadeira voltada para um professor, um quadro. Você tem que ter outros espaços dentro da escola para que você exercite essas outras características. Eu vou citar uma coisa que eu vivi no dia de ontem que me chamou muita atenção, né? Ontem a gente participou de um festival de curta-metragens que aconteceu na nossa unidade de Vitória.
E eu assisti todos os vídeos, achei bacana, legal. E é impressionante quando você vê esse festival de curta-metragens, como você percebe como aflora de alguns alunos um formato de inteligência que a sala de aula não apresenta. Uhum. Aquele aluno que às vezes na sala de aula ele é mediano, ele não se destaca, cara, ele faz um roteiro que você fala assim, cara, é um roteiro digno de grandes cineastas brasileiros. Então, você fala, cara, esse cara aqui tem um potencial imenso que a sala de aula não apresentaria. Mas você cria um projeto de cinema, né? Uma professora nossa sensacional, a Kátia, bolou um projeto de cinema, e ali naquele projeto você fala assim, cara, esse aluno voou, ele mostrou uma faceta que a sala de aula não apresentaria. Então, quanto mais espaços especificados uma escola tem, um bom auditório, uma boa quadra, uma boa sala de artes, uma cozinha experimental, aprende-se muita coisa numa cozinha experimental, um espaço com a natureza, mais você vai dando a chance a esse aluno de desenvolver outras formas de inteligência, né? Eu acho que isso a gente gostaria muito que isso virasse uma referência realmente para a educação do país, que floresça em vários lugares. Com certeza. E passando aqui pelo nosso programa para que várias outras pessoas conheçam, então, ainda melhor. Bem, queria agradecer, Marcelo, sua presença aqui, o nosso tempo se esgota, parabéns por tudo. A gente está numa época, inclusive, de busca, né, das famílias por unidades escolares, para quem pensa aí, obviamente, nisso e pensa sempre com carinho. Centro Educacional Primeiro Mundo, então, também está aberto para receber essas pessoas. Com certeza. Né? Teremos o maior prazer em recebê-los. Queremos fazer um atendimento exclusivo a quem nos procurar, que a pessoa tenha o tempo ali com a gente, conheça a coordenação, visite a escola, converse diretamente com as direções da unidade, né, para que a gente possa recebê-los em nossa casa. Porque a gente chama assim, a gente chama de nossa casa porque a nossa escola é a extensão de tudo que a gente vive. Que bom. E depois você me comenta da prova do Enem também. Tá bom. Eu estou curioso com a leitura dele da prova de matemática ainda. Marcelo, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado a você. Um bom dia também, foi um prazer recebê-lo aqui. E agradecendo a você que acompanhou então essa conversa tão produtiva, tão importante, tão informativa, né? Obrigado pelo seu carinho com o nosso programa e volte na nossa próxima edição. Até a próxima.